cada coisa que eu com teste, que eu gosto de fazer. E vou apresentar um trabalho para vocês. O meu tema é medidores de tempo. O que é o tempo para vocês? Alguém pode dizer? O que é o tempo? Não formal, né? Uma resposta não formal. O tempo é assim, né? Não, informalmente, o tempo é a sucessão de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas e até séculos, né? Isso é o passado. Agora sim, como vocês fazem para medir o tempo? Vocês utilizam para medir? Depende da época. Quando eu estou de férias, por exemplo, é quando, né, o sol bate na... Acho que deve ser 10 horas, então. Relógio, né? Mas atualmente a gente usa o relógio. Que tipo de relógio vocês utilizam? Mais utilizam? Um analógico. Analógico, né? Relógio digital, celular que tem relógio. Eu não gosto de relógio. Mas nem sempre foi assim, né? Antigamente não existia relógio, mas o homem tinha necessidade de saber o tempo, né? Que horas era, ver o passar das horas, medir o passar do tempo. Então, uma maneira, a primeira forma de se ver as horas foi o relógio de sol. O homem percebeu que através do sol podia marcar o tempo, marcar a hora. E o primeiro relógio criado pelo homem, inventado pelo homem, foi há 1500 a.C., que foi chamado o relógio de sol ou gnoma, que é esse tipo de relógio assim, ó. É uma haste fixada numa superfície plana e a sombra que é projetada pelo ponteiro da haste é marcada e indica as horas. No caso aqui eu tenho um tipo, né, um modelo de relógio de sol. Isso aqui é o mostrador, essa base plana aqui é o meu mostrador. Está indicando as horas aqui de 6 a 18, porque é quando eu posso ver, quando ainda tem o sol, né, de 6 horas da manhã às 18 da tarde. Isso aqui é chamado de ponteiro. Esse ponteiro fica regulado, o relógio todo ele tem que ser bem calibrado, né? Quanto mais calibrado, mais preciso vai ser as horas. Isso é preciso um pouco de conhecimento geográfico, geografia, de astronomia, matemática, física. E o meu relógio está com 17 graus, que é a latitude do Feito Santana. Esse relógio, o ponteiro desse relógio deve ficar apontado para o norte. Como eu posso saber qual é o norte? Ou eu posso utilizar uma bússola para ver onde fica o norte e o sul, ou também assim dessa forma aqui, que eu sei que o sol nasce aqui, ou seja, no leste, e se põe lá, que é o oeste. Ou seja, o norte vai estar aqui e o sul aqui, né, que são os pontos cardeais. Então, aí vocês podem ver aqui, ó, eu olho no meu relógio digital, são 14 e 14. Aqui, ele está no 14 um pouquinho depois, né? Porque... marcar os minutos. Para marcar os minutos, só que não vai ser horário preciso, exatamente 14 e 14, né? Porque também esse ponteiro ele fica um pouco largo. Era no tempo que a gente não tinha muita pressa e não precisava estar marcando minutos e segundos, né? Também. Não exatamente, mas... Então, só que o relógio de sol tinha um problema. Qual é o problema do relógio de sol? A falta de sol. A falta de sol... Para de funcionar às 18 horas. O tempo como se o sol né? O tempo muito, ou chuvoso ou nublado, que não podia saber as horas, ou também à noite, né? À noite não tinha como saber as horas. Então, foram as tentativas para se fazer novos experimentos, novos tipos de relógios. Aí fizeram relógio de fogo, relógio de vela, relógio de azeite, tudo tentativas que tinha falhas, que não funcionava bem, né? Então, o homem chegou até o relógio de água, chamado clepsydra. O relógio de água, aqui eu tenho um modelo, né? Bem longe do que foi inventado. Mas, através da água, a gente podia ver uma unidade de tempo. O meu relógio aqui não está marcando hora, não dá para marcar a hora, que eu vou colocar um pouco de água apenas. Então, isso aí levaria tempo para fazer uma garrafa aqui. Aí, não dá para marcar as horas, mas dá para você ter uma unidade de tempo. Eu coloco isso aqui, regulo aqui para ver no caso segundos, né, que vai passar isso aqui. Esse aqui vai ser meu ponteiro. Aí eu posso colocar a água aqui, vocês vão ver. A polia, né? Isso aqui. Bem.
Essa aqui é uma polia que vai rodar ao colocar água, né? Vou colocar devagarzinho, passa aqui dentro da água. Aí, ó. Vai ficar baixando. Nossa, que eu ia mostrar a turbina também. Tá bom aí, deixa aí. Pronto. Agora vai. Pode colocar mais água. Automaticamente a boia está subindo e... Aí se eu soltar aqui e liberar a água, ela vai fazer o ciclo contrário. Isso aqui eles marcavam o tempo lá pra ver quanto tempo a água descia. Mas esse relógio de água, ele surgiu, foi inventado na Europa. Como a Europa era, e foi difundido por toda a Europa, né? Como na Europa é bastante frio, chega a época bastante fria, o relógio também não funcionava lá. Quando estava muito frio, o que acontecia? A água congelava. Então, foi o Arquimedes que inventou no século VIII. No mesmo século foi inventado também as ampulhetas, os relógios de areia. Os relógios de areia, né? Pode chegar mais pra cá. Pode chegar pra cá. Foi inventado também os relógios de areia chamados de ampulhetas, né? Que tinham praticamente o mesmo funcionamento da água, só que em vez de água a gente utilizava agora areia. Aí se determinava um certo tempo e virava o lado. Eram feitos com 2 cones de vidro, aqui é uma ampulheta improvisada, e aqui marcava um determinado tempo. Ou seja, através disso eles tinham noção de tempo, através desse tipo de relógio, eles tinham uma noção de tempo como esse. Mais tarde surgiram os relógios de pêndulo, relógios de pulso, aqueles relógios de bolso, né? E hoje existem os relógios digitais analógicos. E mais a gente mais utiliza o relógio do próprio celular, né? Que é o valorizador. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Mas antes de terminar, eu vou fazer uma pergunta a vocês três, no final do curso. Porque a gente está fazendo um blog, né? Para aparecer na internet. O que vocês acharam da apresentação? Quem quiser responder, qual o tipo de relógio vocês mais gostaram? Eu gostei da clepsidra, porque eu não tinha visto um modelo da clepsidra funcionando. Eu sabia que se chamava clepsidra, que é um relógio d'água, mas não sabia como era o mecanismo. Tu prestou atenção no que eu estava falando? Como era chamado o relógio de sol? Gnomon, né? E o relógio de areia? Obrigada pela atenção. Só uma complementação desse. Clepsidra, hidra é água. Kleptomania, klepto é ladrão. Diz kleptomania, o cara que tem mania. Ladrão, quando é rico, diz que é kleptomania. Quando é pobre é ladrão, quando é rico é kleptomania. Então, clepsidra é ladrão de água, porque na verdade rouba bastante água. Você tem que ficar sempre colocando água para funcionar. Muito obrigada, viu? Obrigada.